Nós estamos discutindo aqui vínculo de emprego entre o trabalhador hipossuficiente e a empresa prestadora de serviço. Portanto, nós não estamos anulando a terceirização. Nós estamos discutindo essa relação primária, que me parece que foi devidamente fixada pela instância ordinária de modo motivado, e não nos cabe aqui, a meu ver, infirmar as conclusões da instância ordinária em sede de reclamação. Nossa. Por isso, esse é apenas o diálogo, ministro Fux. Não, eu entendo perfeitamente, nós temos esse viés de protegermos o trabalhador, de não sindicar fatos em sede de reclamação, mas o que está acontecendo? Nós estamos trazendo para o Supremo Tribunal Federal muitas reclamações que não esgotaram as instâncias. Então, o que ocorre? Esse acordo, como destacou o ministro Flávio Dino, é um acordo do TRT. Eu quero chamar a atenção disso, porque nós estamos ficando abarrotados de reclamação. Olha o que diz aqui o Código de Processo Civil da inadmissibilidade da reclamação. Quer dizer, não cabe a reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, nós temos aqui atuado quando é o TST, certo? Mas acontece o seguinte, eles vêm do TRT direto. Nós estamos ficando abarrotados de reclamação. A reclamação virou uma via per saltum para instar o Supremo Tribunal Federal a contraditar com o tribunal, com a Justiça do Trabalho em geral. Então, eu acho que se nós não fizermos esse distinguishing, inclusive essa distinção, inclusive não obedecendo esse pré-requisito do esgotamento de instância, não passar pelo TST, nós estamos ficando lotados de reclamação. Então, ministro Fux, apenas pela questão processual, eu quero afirmar, Vossa Excelência, que concordo integralmente. Mas só que isso seria uma revisão da jurisprudência da Casa, repito, com a qual eu concordo. Por quê? Qual é a questão? Quem traz em sede de reclamação, per saltum, e eu não concordo, é a empresa. Eu acho que não devemos de fato, o que aconteceu? Nós temos uma, entre aspas, ordinarização do Supremo. Pela via da reclamação, nós fechamos com jurisprudência defensiva o caminho do habeas corpus, corretamente. E agora, o que acontece com o acervo do Supremo? Nós temos mais reclamação do que habeas corpus, pela primeira vez na história. Uma reflexão. Nós estamos com muitos problemas, principalmente numéricos e reclamações, em relação à Justiça do Trabalho. Mas nós temos que tomar cuidado em eventualmente, alterar a jurisprudência que pode afetar outros campos. Vossa Excelência bem recordou que decisões em controle concentrado e em repercussão geral, e eu acrescentaria aqui súmulas vinculantes, cabe reclamação. Se nós formos esperar, em alguns casos, esgotar todas as instâncias, eu lembro duas súmulas vinculantes e uma repercussão geral. A súmula vinculante 14, que é o acesso do advogado aos autos. Imagina se nós formos esperar esgotar todas as instâncias. O advogado, quando é desrespeitada essa súmula vinculante, ele só vai ter acesso quando acabar o processo. Sim. Súmula vinculante 10, a questão da cláusula de reserva de plenário. Várias e várias vezes nós aqui anulamos decisões de tribunais, de câmaras de tribunais de justiça e de tribunais regionais federais que não respeitam a cláusula de reserva de plenário. Se também formos esperar toda a sequência, isso vai atrasar muito o julgamento final. E uma repercussão geral que é importantíssima, inclusive agora, essa já julgada, mas agora há uma nova repercussão geral para um ponto específico, que é a questão do COAF, a questão das informações, quando que o Ministério Público pode pedir direto, quando a polícia pode pedir direto, que nós, várias vezes, exercemos esse controle de legalidade. E isso ocorre lá no início do inquérito policial. Exato. Há a quebra da legalidade e uma reclamação. Se nós formos esperar todas as instâncias, esses dados acabarão sendo utilizados. Então, eu acho que a reflexão é importante, mas nós poderemos analisar um pouco melhor para um momento futuro, para que pudéssemos fazer as diferenciações em relação a determinadas áreas. Então, quando eu falo simetria, não é impedir, porque quando há o periculo in mora, que são os casos que o ministro Alexandre trouxe, vai perecer o direito, o acesso ao inquérito, enfim. Claro que aí eu defendo, como defendo o habeas corpus, defendo a reclamação, do mesmo modo, excepcionalmente. Agora, vejamos o caso dos medicamentos. Nós fixamos as teses.
não sei Vossas Excelências. Quem continua decidindo se defere ou não o remédio é o Supremo em sede de reclamação. E isto realmente não tem congruência sistêmica, porque se nós fixamos a tese longa, exaustiva, um trabalho de anos, e nós dissemos que cabe reclamação, para que nós fixamos a tese? Porque nós que vamos decidir se tal ou tal medicamento, eu não vi mudar nada em termos quantitativos e qualitativos. Então, o que nós temos, concordo que talvez o ministro Fux não seja aqui agora, mas acho que Vossa Excelência pode propor um modelo em que se mantenha a reclamação per salto, em alguns casos, mas não como é hoje, em que há esta, entre aspas, ordinarização, transformação do Supremo em instância ordinária para olhar a carteira de trabalho, contrato e olhar a receita médica lá, não sei da onde, num drama humano, que nós não temos nem condições materiais de aferir se o laudo médico do interior do Rio Grande do Sul está certo ou errado. E isto nos é trazido em sede de reclamação. Então, eu creio que, de fato, demanda revisão, mesmo que não seja agora, mas eu creio que o ministro Fux pode, já que ele que ajudou a escrever esse artigo aí do CPC, ele que se vire de propor um modelo agora para nos tirar dessa confusão.